Bom dia, boa tarde ou boa noite. Pronto, eu acho que o de hoje o videozinho vai ser menor, eu acho, né? Porque um no e o outro eu falei sobre os elementos objetivos, os funcionais, a teoria da posse, o desdobramento da posse e da tensão. Agora eu vou falar sobre como a posse é adquirida, se para isso, né? Para isso, a partir de como a posse é adquirida, a gente classifica essa posse em justa ou injusta. E quais são os vícios dela, que são os objetivos, originários e supervenientes. Aí vamos lá. Vocês ignorem se ficar com um sonzinho de fundo, porque já tô com gente em casa. Mas é isso. Aí, galerinha, o slide de Hélio é a partir do slide 47, se eu não me engano. Que daí já vai começar falando sobre isso. Deixa eu verificar. Isso, 47, parte 2. Aí a gente qualifica a posse como em posse justa ou injusta, com elementos objetivos, com vícios objetivos e vícios subjetivos. Vai parecer confuso, mas vai ficar claro. Pelo menos eu espero que fique. Vamos lá. Eu adquiro a posse de forma justa ou de forma injusta. Como é isso? A gente já viu que se eu adquiro a posse de forma violenta, é uma posse injusta, quando ela cessa. Eu terei a posse quando a violência cessar, mas a posse será injusta. Do mesmo modo, acontece com a posse clandestina. Enquanto houver a clandestinidade, não há posse, há detenção, mas quando essa clandestinidade cessa, nós temos uma posse injusta. Não foi isso que a gente viu? Esses dois elementos são vícios da posse originários. São os vícios originários, porque eles são a origem de como foi que aconteceu. Quando eu consegui a posse, já foi de uma forma violenta ou clandestina, se tornando uma posse injusta, então ela tem vícios de posse originários. Ok. O que é um vício de posse superveniente, então? O superveniente é o precário, porque a gente adquire a posse de forma justa e injusta, né? Nos vícios originários, agora que eu já disse a vocês que são de forma violenta e clandestina, e o superveniente, que é o precário. Por que precário? A precariedade começa com a posse justa. Eu, por exemplo, tenho uma locação, eu aluguei a casa e eu comecei com a posse daquela casa de uma maneira justa, porque eu tô pagando aluguel e eu tenho um contrato. Durante um ano de contrato, eu paguei, quitei todo o aluguel, mas o dono disse, olha, não quero renovar o contrato e eu quero que você saia da casa. Mas eu não devolvi a casa. Então, essa posse passa de justa para posse injusta, entendeu? Ela faz uma transição de posse justa para posse injusta. Se eu tô com todos os meios legais, se eu tô ali cumprindo tudo, se eu tenho uma locação e eu tô cumprindo todos os requisitos, eu tenho uma posse justa. Mas se eu adquirir essa casa ou esse imóvel, esse bem, de forma violenta ou de forma clandestina, e essa violência e essa clandestinidade cessaram, eu tenho a posse, mas eu tenho uma posse injusta. E na forma da precariedade, eu iniciei com uma posse justa e terminei com uma posse injusta. Até aí estamos ok. Desse modo, nós classificamos a posse como justa ou injusta. Até aqui tá ok. Que eu confesso também que deu uma bugadinha no meu cérebro de início. Então, nós já entendemos como eu adquiri a posse e como eu perdi a posse, de forma clandestina, violenta ou precária. Ok. Aí, vamos lá. Deixa eu dar um... Posse justa e posse injusta, que são os vícios objetivos da posse.
Sendo posse justa é aquela desconstruída de violência, clandestinidade ou precariedade, ou seja, uma posse limpa. Como é que eu posso adquirir algum lugar com uma posse justa? Tem algum lugar abandonado e você vai lá e toma de conta, você está em posse daquele lugar, mas não teve clandestinidade, porque você está ali, era um local abandonado e você está dando função social ao local, porque você capinou o mato, porque você começou a fazer melhorias na casa. Não tinha ninguém ali para você colocar para fora por meio de violência, não tinha ninguém ali para você chegar de forma sorrateira e colocar, não era um aluguel, por exemplo, para você fazer de forma precária e adentrar no imóvel. Então é uma posse justa, que essa posse justa pode se tornar em um uso capião. Um imóvel abandonado que você foi lá, tava passando, e aquele imóvel tava abandonado há muito tempo. Você chegou lá, deu função social, conversou com os vizinhos, perguntou, porque aí nós temos os vícios subjetivos. Quais são os vícios subjetivos? Boa fé e má fé. Eu fui lá, tava com boa fé, né? Pesquisei sobre o imóvel, falei com os vizinhos se realmente aquela casa era abandonada, né? Se tinha alguém ali, algum dono, algum proprietário, mas eu me infiltrei lá, não posse justa, entendeu? Sem nenhuma repugna de direito, né? Ao contrário disso, acaso apenas desses elementos, se existirem violência, clandestinidade ou precariedade, a posse será injusta, que é o que eu já falei para vocês. Se eu adquirir a posse por meio de violência, a violência cessou, é uma posse injusta. Clandestina é uma posse injusta. E uma posse precária, que é começar justa e terminar injusta, porque eu não, por exemplo, não devolvi o imóvel. Então, até aqui nós já entendemos quais são os vícios da posse originários e supervenientes, né? Então, estamos encaminhados. Que no caso também são os objetivos, são esses, né? Originários e supervenientes. A classificação dos vícios objetivos são os originários e supervenientes. E os vícios subjetivos são relacionados a boa fé e má fé. Quando eu tenho boa fé e quando eu tenho má fé? Aí, se eu não me engano, é aqui que começa a parte dos relativos, né? Deixa eu ver. Meu Deus, cadê a parte que fala sobre... Tá por aqui, eu vou achando de acordo com o que eu vou falando, mas enfim. No nosso artigo 1205, a gente tem aqui a posse pode ser adquirida por pessoa própria ou representante, né? Então lá no meio representante, ele tem a posse de um negócio, por exemplo. Por terceiro sem mandato dependente de ratificação, que é a gestão de negócios. Tem alguém gerindo os meus negócios e eu apareço lá só para ratificar, ou seja, confirmar o que ele está fazendo. Não vou confundir mais ratificar com retificar. Aí vamos lá. Nós temos dentro da... Calma. Aí, só para confirmar o que eu tô dizendo, o slide da página 53 diz que há as qualificações dos vícios objetivos, que é quando a posse poderá ser justa ou injusta, e quando é que ela pode ser justa ou injusta, a partir do meio que ela é adquirida, que eu já expliquei, e os vícios subjetivos, que tem a ver com a qualificação da posse, que é boa e má fé. Aí, a gente já entendeu essa parte de vícios objetivos, a gente vai entender agora a parte de vícios subjetivos. Aí, no slide seguinte, nós temos dizendo o quê? Que essas grandes classificações, né, dos efeitos da posse, no caso, os vícios objetivos, servem para o efeito da posse, ou seja, a tutela possessória, para saber se a posse é injusta ou necessária somente para ver se eu posso pretender a tutela possessória contra alguém, ou seja, se eu posso reivindicar os meus direitos para com aquela tutela possessória. Por exemplo, se eu posso fazer uma
são ações judiciais que protegem a posse de um bem contra ameaças, turbação ou esbulho, ou seja, se eu posso fazer uma reintegração de posse no caso de esbulho, uma manutenção na posse do caso de turbação e no caso de ameaça, se eu posso fazer um interdito. É interdito o nome, meu Jesus? É um interdito possessório, que é quando há só a ameaça de acontecer alguma coisa. Então, se eu vou saber se a posse é justa ou injusta para recuperar, se eu for dona da minha posse, né? Se eu fazer por exemplo, o vizinho lá que tomou um pedacinho da terra colocando a cerca para dentro, que foi o exemplo do vídeo anterior. Aí como ele pegou um pedaço, é uma turbação, né? Então eu faço uma manutenção de posse para que ele volte para a cerca para o canto dele e deixe minha terra quieta. Ou um esbulho, que daí eu tenho que entrar com uma reintegração de posse, provar que a casa é minha para colocar quem tá dentro para fora. E os vícios subjetivos são para os demais efeitos, os frutos, indenização por danos, benfeitorias, retenção, uso capião. Por quê? É aqui que entra principalmente a parte da indenização. Se eu tô de boa fé e eu comprei uma casa de alguém que estava de má fé, eu tenho direito à indenização? Aí se segue as questões sobre isso. Deixa eu pular aqui a parte que eu já expliquei. Eu esqueci de desenvolver ainda 2 pontos dos vícios objetivos, que são os vícios objetivos com 2 características, que são relativos e temporários. Quando eu tenho lá uma clandestinidade, uma violência, eu acabei de dizer que a gente pode fazer interditos possessórios, né? Que a gente pode fazer uma reintegração de posse no caso de um esbulho, uma manutenção de posse no caso de uma turbação ou no caso de ameaça, um interdito, né? Só que daí, quais são as características disso? Se eu tenho uma casa e ela foi de forma violenta, eu levei um cacete, fui expulsa de lá, mas eu também não fiz nada, né? Fiquei caladinha. Aí durante isso, a pessoa foi lá e comprou a pessoa que tava lá dentro vendeu minha casa para uma terceira pessoa. Eu perdi a casa para B e B vendeu para C a casa. Eu tenho direito para com a casa de C? Vai depender se C adquiriu aquela casa de forma de boa fé ou de má fé. Por quê? Se ela desconhecia, ou seja, se ela ignora o fato de que ignorar o fato, ela disse que significa ignorar o fato significa não conhecer, não ter conhecimento sobre aquilo. Viu? Okay. Se a pessoa ignora o vício, ela desconhece o fato, ela está agindo de boa fé. Mas para isso, ela tem que ter tido, no mínimo, boas intenções, né? Pesquisou nos vizinhos, foi lá nos vizinhos, falou, fulaninho é realmente dono daquela casa, vocês conhecem, ele é uma boa pessoa, ou seja, eu tenho que ter cautela antes de comprar o imóvel. Eu criei essa música, só pode. Mas é basicamente isso. Aí, a partir disso, eu vou ter ou não que indenizar a pessoa para com as benfeitorias, por exemplo, feitas. A pessoa agiu de boa fé, estava lá, fez melhorias necessárias na casa, trocou a iluminação que estava precária, né? Estava necessitando. Não fez, fez uma garagem. Minha casa era sem garagem, é uma melhoria útil, já vai beneficiar o ambiente. Pode ser também indenizada, mas aí ela plantou um monte de coisa lá para embelezar a casa. Vai depender se a indenização vai caber aquilo.
ou se só pode ser, dependendo se pode ser tirada do imóvel, pode ser levada, né? Quando a pessoa for botada para fora. Aí, ó. Saber se a posse é de boa fé ou de má fé é para saber se recebe indenização, ou seja, o possuidor que está lá de boa fé ou de má fé vai receber uma indenização. As benfeitorias necessárias, indenização para ambos, independentemente se está de boa fé ou de má fé. Fez a benfeitoria necessária? Aquela luz estava com defeito, troquei. A fiação estava dando choque, estava dando curto, troquei. É uma benfeitoria necessária, então há uma indenização. Benfeitorias úteis, só na boa fé. Fez uma garagem lá de alvenaria, né, que o povo sempre especifica. Fez uma garagem de alvenaria lá, é uma benfeitoria útil. Valoriza o meu bem, então ela só vai ser indenizada no caso da boa fé, da má fé não. E as voluptuárias só pode o de boa fé também. Ou ser levadas embora se der certo. Né, galera? Então vamos lá. Pronto. Aí as características são relativas. Quando eu falo que o A perdeu a casa para B, B vendeu para C, é porque para C era relativamente justa a posse dele. Ela pesquisou, foi lá nos vizinhos, falou com eles, eles disseram, ele mora aí há muito tempo. Então, ela teve uma pesquisa, sabe realmente que tentou, né? Não, mas mesmo assim foi enganada a terceira pessoa. Então, a prejudicada é A. Mas em relação a B, a é vítima de B. Mas C tem nada a ver com isso. Ou seja, C e outras terceiras pessoas tem nada a ver com isso. Então, é relativo. Só é uma posse injusta em relação ao B. A e B. A posse de B só é injusta em relação a A, ou seja, é relativo. Porque para C e demais pessoas, a posse era justa. Porque ninguém mais tinha conhecimento das coisas, ou enfim. Mas é relativo. Quando eu tenho a posse relativa, é porque só vai ser injusta perante a vítima. Para os demais, vai ser uma posse justa. Por isso que é de percepção. Aí o exemplo que ele deu foi o seguinte. A tem a posse e perde a posse para B. Ou seja, é uma posse injusta perante A. Então, A pode pedir a reintegração de posse, a manutenção de posse ou um interdito possessório. Aí B foi lá e vendeu, né? Para C, ele tem a percepção de que B tem uma posse justa. Então, caso C tente roubar, também ter uma posse injusta perante B, então seria perante B a posse injusta. Em relação a A, seria uma posse justa. Em relação a D, seria uma posse justa. Entendeu? Aí, em relação a um terceiro que queira tomar também esse bem, B também teria essa possibilidade de pedir a reintegração, manutenção ou interdito possessório. É confuso, mas é só pensar na percepção. Vamos lá para meus dedos. A perde a casa para B. C não sabe de nada que aconteceu entre A e B. Então, para C, a posse de B é justa. Só para A, que é a vítima de B, a posse é injusta. Ok. Aí, se C tenta fazer uma posse injusta para com B, para D também vai ser relativo. E se C consegue, ela também vai ser relativa para B, ou seja, B vai entender que é uma posse injusta para com C, mas D não tá nem aí e acha, né, ele pensa, a percepção dele é que aqui C tem a posse justa do imóvel. É confuso, mas vai dar certo. Eu acho que é basicamente isso. E o temporário, que é a outra característica. O que é que quer dizer o temporário? Eu fui
esbulhado, ou seja, tomaram minha posse e eu fechei os olhos, não fiz nada. Mas depois de algum tempo, eu decidi que eu ia fazer. Sim, mas isso aí pode caracterizar um abuso de direito. Porque quem esbulhou o imóvel, a propriedade, já está dando função social, já se acomodou, já passou um determinado tempo, todo mundo já conhece, entende? Então, provavelmente, ele não vai ter mais direito perante aquele imóvel, porque ele tem um abuso de direito. Ou é um abuso de direito e o outro... e a função social da posse, né? Que é o que eu já falei. Deu função social à posse e a pessoa tenta tirar. Não vai ter como. Tava lá abandonado. Aí, depois de muito tempo, soube, sim. E aí, vai botar pra fora todo jeito? Não vai. Quando o sujeito adquire materialmente a posse, passa a exercer atos possessórios, ou seja, atos de quem tem a posse. O sistema valoriza essa função social, mesmo que ele tenha adquirido de forma viciada. Obviamente, se a vítima foi buscar a tutela, vai recuperar. Ou seja, se soube e foi atrás, ok, ela vai recuperar a posse. Agora ela soube, não fez nada, passou anos e depois é que ela foi fazer, cessou o direito dela. Só que essa função social de possuidor, somada à omissão do possuidor vítima, reitera e caracteriza abuso de direito. Se a vítima do esbulho for omissa, de forma prolongada, pode-se caracterizar abuso de direito por omissão, ou seja, perder o direito. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Acho que é isso mesmo. Aí o artigo 210. Mantido na posse em caso de turbação, ou seja, no caso de turbação a gente faz uma manutenção de posse, aí restituído no esbulho, ou seja, há uma restituição, uma reintegração de posse, e segurado de violência iminente, ou seja, uma ameaça de violência. Aí a gente faz o interdito possessório, que é mais uma garantia. Que aí, para ver melhor a diferença, tá na página 109 do slide dele, que eu tô explicando a vocês com as minhas anotações e passando no slide para eu não esquecer de nada. Aí, os vícios objetivos é boa-fé e má-fé. Boa-fé, eu tive cautela, eu procurei, mas mesmo assim eu fui enganada. Aquilo ali que eu fiz na casa de maneira útil, necessária ou voluptuosa, eu posso ser indenizada. Catei sorrateiramente com violência numa posse injusta, foi de má fé a minha posse, mas eu saí fazendo tudo, eu só vou ser ressarcido naquilo que era necessário. Entendeu? Tava caindo o telhado, fui lá e refiz o telhado, necessário. Então aí pode ser que eu seja restituído do valor, mas em outros casos, não. É para isso que vai servir o vício subjetivo de boa-fé e de má-fé, para a gente saber se restitui ou não os valores. Eu tenho uma posse de... Cadê? Eu posso ter uma posse injusta que se torne justa, já que eu tenho uma posse justa que se torna injusta na precária, eu posso ter uma injusta que se torne justa? Posso. Posso, sim, senhora. Que é basicamente quando acontece essa parte do soube, não fez nada, aí eu fui lá, cuidei da posse, fiz tudo o que tinha que fazer, as melhorias necessárias, algumas úteis, algumas para embelezar, e o dono tava lá sem tava nem aí. Quando eu fiz tudo, aí ele quis tomar. Depois de anos, ou seja, a posse pode sim se tornar justa, neste caso, né? E quando é que eu tomo
Quando é que eu tomo posse de algo que eu posso fazer uso capião? Tem lá no slide 123 os usucapiões, que ele deu uma explicada mais rápida na última aula. Mas que eu não vou adentrar muito, porque eu realmente não estudei direito essa parte ainda, porque eu acho que vai ser, ele não vai cobrar muito o que ele diz, ele só vai cobrar alguma coisa específica. Por quê? Quando é que eu posso fazer uso capião? É com relação ao tempo. Eu já estou lá há muito tempo naquele imóvel, ninguém deu sinal de vida, uma posse mansa, pacífica, né, de boa fé, enfim. Então eu posso sim entrar com os uso capião, Aí ele deu um adendo no uso capião ordinário, que, por exemplo, eu tenho a posse por 5 anos de um imóvel. O uso capião ordinário pode entrar com 10 anos para o uso capião. Tô lá há 5 anos mas eu queria fazer um uso capião, mas não deu, né? E decidi vender a propriedade, mesmo sem ser minha, né? Eu vendi, aquele famoso boca a boca. Aí a posse não cessa quando eu vendi. Os 5 anos que eu já tinha podem ser somados a quem vai comprar por mais 5. Então, posso somar esses 5 mais 5 e fazer um uso capião ordinário. Ó, A morava, tinha a posse por 5 anos e vendeu a posse para B. B não precisava esperar 10 anos para adquirir o bem por uso capião. Ele precisa de apenas mais 5, já que podem somar-se os tempos. Aí, galerinha, eu acho que eu consegui desmembrar para vocês a maior parte do conteúdo de Hélio. Se faltou alguma coisa, vocês quiserem colocar inclusive nos comentários, agradeço para que eu também saiba. Mas eu creio que eu destrinchei a maior parte do conteúdo dele. Amanhã, sexta-feira, provavelmente eu faço o de João Lira, porque eu não estudei João Lira ainda e é muito slide. E hoje não deu porque eu tive estágio, amanhã não terei, então provavelmente eu consiga fazer certinho os vídeos. Vai ficar em cima, eu sei, mas vai dar certo. Enfim, consegui desmembrar para vocês as partes, né? Então, recapitulando, nós vimos no primeiro vídeo a maior parte dos conteúdos. Nessa segunda parte, nós sabemos como a posse pode ser adquirida, né? Que ela pode ser e a classificação dela, que a partir de como ela é adquirida, ela vai ser classificada em justa ou injusta. E quais os vícios que ela pode ter. Os objetivos, que são os ordinários e supervenientes, ou os subjetivos, que são os vícios de boa fé ou de má fé. Tchauzinho!